Olá, seja bem-vindo, esse é o meu canal, o canal Gladson Vieira. E não esquece, depois de você assistir esse vídeo, de dar aquele like. Pra gente é muito bom ter você aqui conosco, pra gente é muito bom ter você acompanhando o que a gente está gravando. E eu espero que você curta muito. O assunto de hoje é quem você é quando ninguém está vendo. Uma coisa eu preciso considerar aqui, que Deus ele não busca só que a gente tenha ação, mas que a gente tenha o coração na ação. Não adianta a gente ir devolver um troco se o nosso coração não tiver a retidão necessária para que a gente volte e devolva o troco. De repente você pode estar pensando assim, bom, eu vou lá devolver porque vai que uma câmera registrou isso, né? Então vai ficar chato para mim. E a grande questão do troco não é a câmera que registrou ou uma pessoa que viu, mas é a retidão que está no nosso coração. Porque se não é nosso, a gente tem que devolver. E quando a gente consulta a palavra de Deus no nosso interior, no nosso coração, onde ela de fato foi colocada, né, através do Espírito, e o que eu entendo aqui, quando a gente olha para dentro, a gente reflete, a gente faz por causa de Deus, a gente tem o coração que Deus está buscando. E eu queria ler um texto aqui, uma palavra que fica em 1 Samuel 16:7, para a gente se basear em cima desse versículo, o que a gente vai dizer. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então não basta só eu ter uma boa ação, o meu coração tem que estar de acordo com a minha boa ação, ele tem que estar junto com a minha boa ação. Então aqui dentro, eu acredito que Deus vai procurar a base pelo qual a gente está tendo essa ação. E se Ele encontra a palavra, Ele encontra o Cristo dentro de nós. E eu acredito que isso acaba agradando o coração de Deus, obviamente. Então se Deus olha para o coração, eu preciso parar e pensar, se Deus ele olha para dentro de mim, é porque Ele deseja que o meu interior esteja em ordem, de acordo com a sua palavra. Porque eu acredito que todas as reações que Deus espera são reações que a gente tem diante da sua própria palavra, do direcionamento da sua palavra, né? Então eu preciso colocar o meu coração em ordem. É impossível eu ter uma atitude dentro de uma integridade que Deus espera sem o meu coração estar em ordem. Se eu colocar o meu coração onde ele deve estar, né? Nos princípios de Deus, no desejo de Deus, meu coração não pode estar ocupado com outra coisa. Os nossos corações, ele não pode se distrair com coisas desse mundo. Ele precisa estar de fato, né, voltado ao Senhor. Se Deus olha para o coração, e essa palavra foi dita para Samuel, porque Samuel, quando viu Eliabe, o irmão de Davi, ele se empolgou, porque Eliabe ele tinha toda a estrutura de um rei da época, mas Deus estava procurando e tinha encontrado Davi. Então Deus ele para o profeta e fala, não é por esse lado não, você está vendo a aparência, eu não estou vendo a aparência, eu estou vendo o conteúdo, eu estou vendo o coração. E eu tenho um menino lá, que vocês não estão percebendo ainda, que está lá cuidando das ovelhas do seu pai, e ele já tem uma característica que me agrada, é um menino obediente nas pequenas coisas, e isso fala muito de retidão para mim. Ninguém estava observando Davi, mas Davi estava sendo observado por Deus. Eis o ponto. É muito bom quando a gente vai diante de Deus sem culpa, né? Com a consciência limpa, porque Deus sabe que lá quando a gente estava sozinho a gente ainda honrou. Deus sabe que quando a gente estava lá naquele nosso cantinho, ou quando a gente fecha a porta do nosso quarto, ou quando a gente está em casa sozinho, a gente teve cuidado com o controle da TV, a gente teve cuidado com aquilo que a gente ia acessar. Por quê? Porque o coração estava querendo manter o que a palavra diz e não o que as pessoas veem. E isso é importantíssimo, essa é a integridade, esse é o caráter que Deus busca hoje, é isso que Ele tem buscado no nosso interior. Davi não estava buscando ser rei de Israel nesse momento. Davi não estava nem pensando, acredito eu, em se tornar rei. Davi estava pensando em apenas obedecer o seu pai. E Deus fez isso com eles por causa do coração dele. Isso para mim é tremendo, né? Deus foi atrás de Davi, para que Davi agora fosse outro homem na presença dele e para que ele pudesse concluir um desejo de Deus. Mas tudo começou
com o coração de Davi, com aquilo que ele tinha aqui dentro, aquilo que ele era aqui dentro. E Deus enxergou tudo isso e viu que era exatamente o que Deus precisava para poder agir em favor de Israel. Então talvez você está aí, parece que ninguém está vendo nada do que você está fazendo, parece que ninguém está vendo o quanto você tem temido ao Senhor, cuidado com as pequenas coisas, né? E às vezes você não aceita o que a maioria aceita, por exemplo, sei lá, de repente você está vendo alguns maus exemplos, você fala, poxa, mas eu não sou assim, e parece que Deus está usando aquele ali, mas não está me usando. Mas Deus, Ele está sondando o seu coração, e tenha certeza que no tempo certo, Ele vai te trazer para aquilo que Ele deseja, e você vai ver que todo esse momento que ninguém percebeu, mas você estava lá íntegro, você estava lá diante de Deus, querendo obedecer ao Senhor, honrar o Senhor, e você vai ver que isso tudo vai ter um favor de Deus, né? Que vai alcançar o seu coração, que vai alcançar a sua vida, e com certeza vai ter um galardão para você acerca disso. Eu amo pessoas que são cuidadosas nos detalhes para com Deus, que têm temor para as coisas de Deus. Eu aprendo muito com pessoas que, na sua simplicidade, elas acabam me trazendo um coração que com certeza o Senhor se agrada, né? E isso me ensina muito. Você já viu que a gente aprende com simples exemplos, com pessoas humildes? Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe um coração que não está viciado em coisas desse mundo, que não projeta grandes coisas, mas que dentro daquilo que Deus confiou, a pessoa está feliz, está realizando, está se dedicando, e é isso que nos interessa. Então, Deus não vê segundo o homem, Deus não vê para aparência. Não adianta a gente trabalhar, querer, sei lá, investir, né, em marketing, investir em um monte de coisa para tentar de alguma forma se lançar, inclusive aqui, né, no YouTube, e enfim, aleluia, Deus está falando aqui. E é uma coisa que praticamente, irmãos, embora você está me vendo aqui diante de uma câmera e no canal do YouTube, mas eu tive uma direção para fazer isso. Eu nunca almejei grandes coisas, né? Eu almejo fazer a vontade de Deus. E o que me levou a gravar esse vídeo foi que a mensagem chegasse, né? E a hospitais, presídios, até pessoas, e que o Senhor pudesse levar essa mensagem longe. Então esse é o coração. Então se você obedece nas simples coisas, cara, quantas pessoas começaram, né? Trabalhos debaixo de uma direção de Deus e começou pequeno e daqui a pouco, bum, parece que Deus pegou aquilo ali, mostrou para todo mundo. E assim, quando é Deus, irmãos, é legal, por quê? Porque você não vai perder Deus, você não vai se distrair por causa das coisas, porque você vai manter o mesmo coração do início, vai se manter com você se você tiver cuidado. Se for Deus fazendo, Deus, Ele não faz para te tirar dele, Deus, Ele faz sempre para te manter nele. Então tudo que Deus dá é para nos manter nele, para nos manter em dependência, para nos manter com esse coração, e é por isso que às vezes Ele não dá algumas coisas que a gente deseja. É por isso que a gente precisa estar resolvido aqui dentro. E não adianta. Mas você pode estar falando agora, poxa, mas você está falando tanto de coração, mas o coração do homem é enganoso. O que eu quero aqui dentro é o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele não é enganoso. Ele vai me levar onde eu devo estar. Você acha que Davi planejou tudo aquilo? Não, Davi não planejou. E se você observar bem, Davi foi ungido a rei, pensa comigo. Ele foi ungido a rei diante dos irmãos da sua família, mas logo depois no texto, se você estudar a vida de Davi, você vai ver que ele volta a cuidar de ovelhas. E aí vem Golias, desafia o exército do Senhor, vem Jessé, chama Davi e fala assim, olha, você vai lá levar alimento aos seus irmãos, vai lá levar para eles. Se fosse uma pessoa que não tivesse coração de Deus, o que falaria agora? Eu não, eu sou ungido a rei, meus irmãos é que deveriam me servir. Mas Davi não foi assim, sabe o que ele faz? Ele pega o cavalinho dele, e a Bíblia não fala se foi cavalo, mas eu estou colocando aqui, né? Eu imagino que seja, pega o cavalinho dele e vai lá para levar alimento aos seus irmãos. O camarada foi ungido a rei de Israel, mas está disposto a servir os irmãos. E aí eu tenho a combinação de alguns elementos aqui. Primeiro, havia um óleo fresco sobre a cabeça de Davi. Segundo, ele estava em obediência, porque o coração era reto diante do Pai. E ele foi obedecendo o Pai natural, mas o Pai celestial, o Deus, foi levando Davi até onde Davi deveria estar. Davi imaginava isso? Não.
mas ele foi cumprir um pedido do pai. E é interessante que quando Davi estava sozinho com Deus, lá no pasto, que ninguém estava vendo ele, que a questão foi ele, o coração dele, Deus, ele venceu um urso e um leão, não foi assim? O que representa o urso e o que representa o leão? Urso representa força e leão representa governo. Então tá, lá cuidando das ovelhas, eu entendo que ele venceu através da força, ele conheceu a força de Deus atuante no seu ser e ele vence um urso e um leão. Agora ele vem levando os alimentos, né? Com uma unção sobre a sua cabeça, ele vai levar o alimento dos seus irmãos. Quando chega lá, ele vê Golias desafiando o exército do Senhor, chamando um para a guerra. Perfeito. Davi olha aqui e fala que é circunciso que vai desafiar o exército do Senhor. E o que eu penso aqui? Deus, ele vai colocando Davi onde ele deveria estar. Agora, Davi teve uma experiência com Deus, porque o coração dele levou a isso. E Davi vence um urso e um leão, ou seja, ele venceu a força de um governo. Agora ele olha Golias. Golias representava o quê? A força de um governo. Aquilo que sozinho, sem ninguém ver, ele viveu lá cuidando das ovelhas, agora deu a consciência para Davi que ele poderia vencer de novo através da força de Deus. E essas coisas é que eu preciso observar, porque são detalhes, E o que Deus encontrou foi Davi, com seu coração voltado a Ele. O que Deus espera encontrar na gente? O nosso coração voltado a Ele. E ainda que seja nas pequenas coisas. A gente está num tempo, irmãos, eu não sei, eu tenho essa sensação. Às vezes a pessoa, para fazer alguma coisa na igreja ela pensa quanto ela vai ganhar. E às vezes a gente deixa de usar alguns princípios de honra, ou deixa de fazer para o Senhor, ainda que seja em favor dos homens. A gente deixa de obedecer em pequenas coisas e quem perde é a gente. Agora, quando o nosso coração está nas Escrituras e a gente começa a considerar o outro maior que nós mesmos, e a gente começa a servir com todo amor por causa da palavra de Deus, com certeza chega uma hora que Deus vai encontrar o nosso coração. E aí, talvez ele encontre um rei. E aí, talvez ele encontre um homem que possa governar, ou que possa ser uma referência onde quer que esteja, fazendo o que quer que seja. Talvez você é um empresário aí, Deus está olhando para o teu coração. O teu coração vai falar mais do que as tuas contas, do que a tua contabilidade. Talvez você seja um professor, o teu coração vai falar mais que o teu ensino, porque ele vai definir de fato o que você tem falado para as pessoas. Você pode entrar num cumprimento de propósito, debaixo de um favor de Deus tremendo, quando você é o que deve ser, quando ninguém está vendo. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Não esquece de dar aquele like, não esquece de se inscrever no canal. E é baratinho, né? Like não custa nada, então vai lá. Não economiza nessa hora, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Espero você aqui no meu canal. Que Deus abençoe.